Seu lugar. Hoje é um dia especial, além do dia do pastor, hoje é o dia da nossa campanha de missões mundiais. E nessa noite nós vamos ministrar nesse tema. Na verdade, o pastor Luiz, ainda ontem, no final da tarde, mandou mensagem e a palavra que há de ser ministrada hoje. Eu estava sentadinho ali e entrou a mensagem assim no meu celular da pregação do pastor Luiz de manhã, né? Nesse tema. Eu falei, ainda bem que eu não ouvi. Ainda bem que eu não ouvi antes, para poder ter tranquilidade de ministrar de novo. Repete comigo assim: missões. Fala de novo: missões. Renovando o encargo do nosso coração. Já teve um ensaio, agora vamos todo mundo junto. Diga assim: missões. Renovando o encargo. Deve ter sido eu. Vamos falar todo mundo junto, o texto inteiro? Já decoraram? Então vamos lá. Glória a Deus, é isso. Missões renovando o encargo do nosso coração. Encargo, o dicionário vai traduzir como uma obrigação. Mas eu não quero trazer isso para o lado da lei, mas eu quero trazer isso para o lado do constrangimento. Eu sou constrangido em amor por Deus a renovar no meu coração tudo aquilo que o Senhor Deus fez para mim. Mas o que é missões? Missões é uma missão. É uma missão que foi dada para mim, para você, uma missão que foi dada para a igreja. O texto de Marcos, Jesus fala sobre isso. No texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, 15 diz assim: e disse-lhe, quem foi que disse? Quem foi que disse? Diga, Jesus. Jesus, fala Jesus. Fala de novo, esse nome tem que estar na nossa língua o tempo todo. Jesus, Jesus, me ajuda Jesus, socorro Jesus, em nome de Jesus, né? E disse-lhes então Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é um imperativo do Senhor para a igreja. E nesse dia especial, no dia de missões, esse dia Deus separou para renovar no nosso coração um encargo extraordinário pela obra, pelo trabalho de Deus nessa terra. Deus nos salvou. Quantos são salvos aqui? Digam amém. Deus nos salvou para sermos canais da bênção de Deus na vida de outras pessoas. Diga, eu sou salvo para levar outras pessoas à salvação. Então nós não fomos salvos somente para ficar esperando o dia que nós vamos entrar no céu e gozar com Jesus de todas as bênçãos que Ele trouxe para nós. Por quê? Porque a salvação não termina em mim. A salvação ela precisa começar na minha vida e a partir da minha vida ela precisa ser distribuída, alcançar tantas e tantas pessoas que estão ao meu lado. Por isso dizemos que missões, a missão dada pelo Senhor, não é uma responsabilidade de poucas pessoas, é uma responsabilidade de todas as pessoas. Não é responsabilidade do pastor que está aqui e envia, nem do pastor que está lá para ser enviado, da pastora que está aqui enviando, ou da missionária que está lá sendo enviada, mas é uma preocupação e uma responsabilidade de todos nós, porque nós somos crentes e nós carregamos uma mensagem. Olha para mim, nós carregamos uma mensagem, uma palavra, nós carregamos uma verdade que ela não pode ser comprada com dinheiro, não tem valor, não tem preço que pague aquilo que o Senhor faz através da obra do Senhor Jesus na cruz. Então, o que é missões? Missão é cumprir a ordem de Jesus, de ir e de pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é uma sugestão, isso é uma direção, é uma direção. É ali um ato, uma atitude que a igreja precisa cumprir, é um imperativo da parte de Jesus. Então missões é o amor de Deus em movimento, porque é a palavra de Deus se movimentando, é a graça calçando os pés daqueles que vão para pregar essa boa nova do evangelho, é a própria compaixão do coração abrindo portas para que pessoas possam ser transformadas, é o joelho que se dobra, a oração que rompe barreiras, é o dinheiro, é a oferta que nós entregamos e que leva essa palavra através de pessoas a tantos e tantos lugares do nosso planeta. Então, como eu disse, Jesus não deixou isso como uma sugestão. E eu quero chamar a atenção para esse texto de Marcos, quando ele fala, e ali existem dois imperativos que nós precisamos observar. Primeiro, diga ide.
Então tem que se movimentar, tem que ir, tem que fazer, tem que agir. E o segundo é pregar. Diga, pregai. Então aí nós podemos resumir toda essa palavra em ide, fala, e pregai. Diga, vire para quem está ao seu lado, diga assim, então ide. Diga de novo. Então o dia de missões, ele precisa renovar no nosso coração pelo menos 4 imperativos, 4 encargos importantes que nós vamos ver nessa noite a respeito da palavra, a respeito da obra e da missão que o Senhor Jesus deixou para nós. Então o primeiro encargo é renovar o nosso coração para a palavra. Diga comigo, renovar o meu coração para a palavra. Então, todas as vezes que a gente lê esse texto, a gente compreende que o nosso mandamento da parte de Deus, o imperativo de Jesus é ir e pregar, ir e pregar. É como se Jesus estivesse nos movendo numa direção da pregação do Evangelho. Isso pode parecer até uma coisa muito simples, mas isso se chama na Bíblia de a grande comissão. A maior de todas as comissões da parte de Deus é ir e pregar. Então, assim, ele não disse e de orar, por exemplo. Não que a oração não seja importante, a oração é algo muito importante. A oração, de fato, ela move os céus, ela move o coração de Deus, mas a grande comissão, Jesus chama atenção para a importância de ir e de pregar. Pregar a palavra. Diga, pregar a palavra. Sabe, a oração, ela atrai, ela move o Espírito Santo sobre nós. Mas eu quero mostrar para você um texto da Bíblia que é muito interessante, e nós vamos pensar em alguns minutinhos rápidos a respeito disso, de como o Espírito Santo, apesar de estar agindo num determinado lugar, ele precisa de um start, ele precisa de algo que o impulsione para fazer uma obra da parte de Deus. Vamos retornar lá na criação, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Repete comigo assim essa frase: o Espírito precisa da palavra. E eu vou lhe mostrar por quê. Gênesis 1, de 1 a 3 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 13: e disse Deus, o que Deus disse? Esse texto ele tem muitas interpretações, os teólogos junto com os cientistas interpretam isso de muitas formas diferentes. Confesso que não dá para ter certeza de qual é a verdade, um dia saberemos dessa verdade, mas a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E essa terra, porém, ela estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, o caos estava instaurado sobre essa terra. Então as pessoas julgam que a terra que Deus criou, ela foi magnífica e perfeita, mas quando o diabo foi lançado do céu para a terra, ele transformou essa terra num caos. Não sei, mas enfim, pode ser. E aí o Espírito do Senhor, ele veio e começou a pairar sobre a face das águas, porque era um planeta coberto de água naquele tempo, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Quanto tempo levou para que alguma coisa acontecesse? Os cientistas falam em milhares de anos, em milhões de anos, e procuram e acham fósseis e coisas falando de milhões de anos. Não sei se durou 3 anos, 6 anos, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 100 mil anos, não sei, 1 milhão ou 1 bilhão de anos, mas o que eu posso dizer para vocês, porque a palavra nos garante isso, é que o Espírito estava presente. Diga assim: o Espírito estava presente. Mas não acontecia nada, simplesmente o Espírito parava sobre a face do caos, dos gases tóxicos e todas aquelas coisas, mas num determinado dia surgiu a palavra. Diga comigo, a palavra, e a palavra no versículo 3 diz assim: e disse Deus. Porque quando a palavra é liberada, o Espírito age. Disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? O Espírito fez com que a luz surgisse. Por quê? Porque o Espírito precisa da palavra. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque o encargo pela palavra no nosso coração precisa ser despertado.
renovado, e missões aponta para que essa palavra, para que esse encargo pela pregação da palavra, ela seja renovada nas nossas vidas, renovada nos nossos corações, porque é pela palavra que enfermos são curados, é pela palavra que mortos ressuscitam, é pela palavra que pessoas são libertas, é pela palavra que milagres acontecem. Quem faz o milagre? O Espírito Santo, mas ele precisa de alguém que entregue a palavra. Vire para quem está ao seu lado e diga palavra. Então, quando você prega a palavra, quando você anuncia a palavra, hoje no púlpito da igreja, na sua célula, numa conversa com alguém, você está liberando o próprio poder de Deus sobre a vida da pessoa. Quando você escuta a palavra e recebe a palavra, o poder de Deus está sendo liberado sobre a sua vida pelo poder da palavra. É a palavra de Deus na minha boca, na sua boca, nas nossas bocas. Aleluia! Sabe, essa é a vontade do Senhor, que nós tenhamos agora, de fato, assim, um renovo da palavra sobre as nossas vidas. Por isso Jesus não disse, vão, orem, ele disse, vão e preguem a palavra, vire para quem está ao seu lado, diga, prega a palavra. Sabe, a oração é muito importante, mas a palavra é que vai mover o sobrenatural de Deus, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Diz, aleluia, aleluia. Vou contar uma história para vocês de um pastor, quando ele era criança, e ele brincava, ele era um pastor, era uma criança com a família morando numa situação ribeirinha, e ali tinha um cais que aportava os barcos na beirada do rio, e assim eles gostavam de brincar e empurrar, o barco ficava preso pelas cordas, e eles gostavam de empurrar o barco grande, e o barco balançava na medida que eles conseguiam dar um simples empurrãozinho no barco. Mas acontecia que de vez em quando a maré baixava, você sabe disso, a maré do rio baixava, e ali virava lama, e aqueles barcos pesados agora eles ficavam imóveis, toneladas de madeira ali presos ao chão, agarrados na lama, 50, 100 toneladas, não sei, dependendo do tamanho do barco, e ninguém podia mover um barco daquele tamanho. Mas, da mesma forma que a maré baixava, em dado momento do dia, aquela maré voltava a subir, e aquele barco pesado, ele voltava a boiar, diga boiar. E aí ficava leve de novo, ele podia ser impulsionado e empurrado de um lado para o outro. Por quê? Porque agora a maré estava alta. O que isso tem a ver com missões, pastor? Sabe, isso tem uma imagem que é pintada para nós. Quando nós pregamos a palavra, o evangelho, a maré sobe. E quando a maré do Espírito sobe pela pregação da palavra, todos os barcos começam a flutuar. Aquilo que não se movia antes começa a se mover. Aquilo que parecia incurável se torna curável. O coração agora é transformado, diz aleluia. Irmão, nós não estamos falando de barco e nem de água de rio, nós estamos falando do mover do Espírito e da transformação de vidas, e isso acontece pela pregação da palavra. Oh meu Deus, traz revelação para nós, revelação para que nós possamos compreender a importância da pregação da palavra. Sabe, a despeito disso tudo, tem muito crente que não gosta da palavra. Nós viemos ao culto para quê? Duas razões principais, diga adoração e a palavra. Adoração é quando você chega para Deus, mas eu dou oferta, eu faço oração, está tudo contido nessas duas coisas. Adoração é quando você chega no culto e oferece para Deus alguma coisa. Então você oferece na forma da canção que é cantada, da música, da melodia, das suas mãos levantadas, de você bater no palma, de você movimentar o corpo. Isso é função da adoração. É quando você tem algo dentro do seu coração, uma gratidão dentro do seu coração que você precisa apresentar para Deus. Então nós fazemos isso quando a igreja se reúne para adorar. Eu estava falando de manhã para os irmãos, eu nem gosto muito quando o Ministério de Louvor está aqui cantando, e assim, tem toda uma instrumentalidade, todo um aparato, e aí de repente eles param e dizem, agora vocês! Então aquele negócio que estava lá em cima, vai lá para baixo. Parece que a igreja não tem um motivo, veio para o quê? Aqui não é o show do cantor A ou B. Eu até entendo que tem, não aqui na Betel não tem isso, Paulinho. Aí por fora deve ter gente que vem aqui para cima e acha que é o roqueiro, o cara mais famoso, mais importante. Por aí deve ter, aqui não tem. Mas o que eles estão fazendo aqui é facilitar a adoração.
Eles são verdadeiros adoradores, assim é que se espera, que adoram a Deus, e nós somos o culto, adorando a Deus também. Então, quando para aqui, precisa continuar aí. É o que você está oferecendo para Ele, a não ser que você não tenha nada para oferecer. A sua oferta faz parte da adoração, e depois é a palavra, mas na palavra não ouve. Não ouve, as pessoas ficam lá fora, fica lá em pé, lá na igreja, na 17, pastor Luiz. Eu falei para eles assim, eu vou colocar um biombo, na última fileira de cadeiras eu vou meter um biombo lá assim e fechar, porque quem está dali lá para trás, não está no culto, está fazendo outra coisa qualquer, né? Eu não gosto que deixe cadeira da frente vazia e um monte de gente em pé lá atrás. De manhã eu estava dizendo, faz uns anozinhos aí, talvez uns 2 anos, eu estava pregando lá na 44, só tinha aquela igreja, e o pessoal gostava de ficar encostado lá na parede do fundão lá da igreja. Aí eu peguei o microfone sem fio a benção, irmão. Aí desci e fui pregar de lá. Lá onde está Heraldo. E preguei de lá. Ouvi a palavra. Se não tem liberação da palavra, por mais que o Espírito esteja presente, não há mover na vida da pessoa. Por isso muitos vêm para o culto, uns recebem, outros não. Uns saem abençoados e outros saem dizendo assim, mas eu entrei como cheguei, saí como entrei, fui e voltei e não aconteceu nada. Por quê? Porque não tinha nada, no coração vazio, que não tem nada para ofertar para Deus na adoração, e foi embora vazio, porque não consegue ouvir, não consegue receber do poder da palavra de Deus. A palavra, ela é transformadora. Nessa noite, quando? Hoje. Que o Senhor renove o encargo no nosso coração pela palavra de Deus. É a palavra que traz a vida, é a palavra que renova, e o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, está quando a palavra ela é liberada. Quem diz amém? Segundo encargo a ser renovado é um encargo pelo Espírito. Diga Espírito. Nós já vimos que o Espírito precisa da palavra, mas a maneira mais clara de nós experimentarmos e explicarmos a grande comissão é justamente a respeito do que aconteceu um dia lá no Pentecostes. Isso é extraordinário, quando a palavra e o Espírito se juntaram e algo extraordinário aconteceu. Vou lhe contar uma história. Jesus ressuscitou, ele morreu, ao 3º dia ele ressuscita, e os discípulos, mesmo depois de saberem da ressurreição de Jesus, todos eles ficam reunidos de portas fechadas. Fala, portas fechadas. Por que de portas fechadas? Porque eles tinham medo dos judeus, eles estavam com medo dos judeus, então se trancavam em portas para poder fazer o culto, a reunião deles, não mais uma reunião com uma multidão, mas uma reunião dos 11, porque nem 12 eles eram mais. O texto de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim, João 20, 19, diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, Jesus diz, paz seja convosco. Então eles sabiam que Jesus estava vivo, já tinham se encontrado com Jesus, alguns deles, mas a lógica da ressurreição de Jesus, por mais extraordinária que fosse, não foi uma evidência suficiente para libertá-los, ainda estavam trancados com medo. Oh meu Deus, revela para nós esta tua palavra, traz luz, ó Deus, para o nosso coração, meu Pai, traz luz para nós, sabe, a própria ressurreição de Jesus não era o suficiente para tirar o medo do coração deles. Lucas 24, 49, vamos continuar na palavra, Lucas 24, 49, diz assim, eis que envio sobre vós uma promessa, diga promessa. Não sei se você já percebeu que Jesus, muitas vezes ele não faz, Deus não diz o milagre, toma, ele diz, eu te dou uma promessa, porque, como eu disse na quinta-feira passada, e vou continuar na próxima, a fé precisa ser trabalhada, então ele dá uma promessa, para que mediante a fé da pessoa, essa promessa se realize na vida dela. Quem está entendendo? Então, os discípulos estavam fechados, estavam trancados, e ele diz assim, no texto de Lucas 24, 49, eis que envio para vocês a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? Permanecei, pois, na cidade, fica aí, até que do alto sejais revestidos de poder. Era uma promessa. Depois que Jesus subiu aos céus,
Na verdade, 10 dias após a ascensão de Jesus ao céu, aquilo que era fantástico, aguardado, espetacular, transformador, acabou acontecendo. O próprio Deus invadiu a vida dos homens na câmara superior de um cenáculo, e todos que estavam ali, diga 120, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Imagine ali, 120 pessoas sentadas, eu não sei, pode ser. Imagino que eles estivessem orando ali, talvez adorando, mas aguardando, com certeza estavam, que a promessa do Senhor Jesus se cumprisse na vida deles. E o que aconteceu naquele dia? Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, fala de repente, Deus gosta do de repente, inesperadamente, quando você menos espera. Então, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu distribuídas entre eles, diga comigo, línguas como que de fogo. Línguas como que de fogo. Está parecendo até adoração. Diga comigo, línguas. Línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4, e todos, diga comigo todos, oh meu Deus, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Línguas de fogo sobre a cabeça, novas línguas a partir da sua boca. Observem a sequência divina: primeiro o som de um vento impetuoso, depois chamas de fogo individuais, e depois a chama sobre a cabeça de cada um deles. Sabe, a cabeça daqueles caras se transformaram em aeroportos, onde o poder de Deus e a chama do Espírito Santo achou lugar para pousar e para aterrissar. E no momento que aquelas chamas tocaram, que o fogo de Deus, o poder de Deus, como um raio quente, toca na cabeça deles, todos eles se levantam e começam uma explosão de novas línguas. Isso é Pentecoste. Todos eles. Eles ficaram ousados. Mas antigamente, há umas semanas atrás, estava todo mundo escondido dentro de um quarto, de um cômodo. Mas agora, com a presença do Espírito Santo, eles ficaram ousados, com coragem, ousadia. E o primeiro a expressar essa coragem foi Pedro, porque Pedro toma a palavra e prega para a multidão que está ali na cidade de Davi, perto do cenáculo. Então Pedro se levanta e prega, e ali acontece a primeira grande campanha evangelística da história da igreja, a pregação da palavra para 3.000 conversões naquele dia. Quantas conversões? 3.000. Porque veio o Espírito Santo como fogo, e a língua começou a aquecer, e as pessoas agora ministravam e pregavam no poder do Espírito Santo. Que coisa extraordinária. Agora, ali atrás de Pedro estava pregando, mas ali atrás de Pedro tinham outros 119. O que será que eles estavam fazendo? Dizendo aleluia? Dizendo glória a Deus? Sabe, como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ficar quieta no seu canto? Certamente eles não estavam ali simplesmente dando palmas, ou dizendo glória a Deus, ou dizendo amém, irmão. Por quê? Porque eles também tinham chamas de fogo sobre as suas cabeças, eles também estavam completamente transformados. Alô, tem algum crente aqui na igreja? A força do poder do Espírito Santo transforma a vida das pessoas. Eu estou falando de missões, eu estou falando de encargos que precisam ser recuperados no nosso coração. Um encargo pela palavra, um encargo pelo Espírito. Acorda, irmão, acorda, igreja. Oh, meu Deus! Todos tinham suas chamas de fogo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos ficaram procurando uma forma, uma maneira de expressar a alegria e o poder que agora estavam na vida deles. E quando saíram daquele culto que começou às 9 horas da manhã e foi até mais tarde, o que vocês acham? Que eles saíram conversando. O que você vai almoçar? Você vai almoçar em que restaurante? Você viu o jogo do Brasil ontem? Como é que foi? Você viu isso? Não, irmão, não estavam falando de coisas triviais. Certamente o que eles estavam falando é de coisas espirituais. É isso que nós queremos, irmãos, é isso que a igreja quer, é isso que Jesus quer, que as pessoas saiam do culto cheias do Espírito Santo, transbordando de fogo divino, abrindo a boca e testemunhando das maravilhas de Deus.
Oh, xarabanabassara, carabas, foi mal. É isso que Deus quer, é isso que nós precisamos. Ah, meu Deus. O terceiro encargo, que vem junto com missões, é o encargo pela unção. Vire para quem está ao seu lado e diga unção. Diga de novo unção. Bate na mão dessa pessoa e diga: renova a unção na sua vida. Isso, bate na mão de outra pessoa e diga: renova a unção na sua vida. Quando o Espírito Santo desceu naquela manhã, o que houve? Houve um revestimento de poder. Revestimento de poder. Oh, que coisa extraordinária. Então ali houve um grande revestimento de poder, e a igreja foi cheia, cada pessoa foi cheia do Espírito Santo. E eu vou contar uma história que aconteceu logo depois, está no livro de Atos, Atos 2, Atos 3, Atos 4. Pedro e João, logo no dia seguinte, eles saíram na hora nona, nas 3 horas da tarde, e foram para o templo, para a hora da oração, obviamente com a finalidade não de orar propriamente dito, mas de evangelizar algumas pessoas. E quando ele chega na porta formosa do templo, tinha ali um paralítico sentado. E o paralítico, quando olha para eles e eles estão olhando para o paralítico pensa: hoje eu vou receber uma esmola, vou receber uma oferta, e eu vou ter dinheiro para poder comprar comida para mim. Mas quando eles chegam perto, eles estendem a mão para o paralítico e já frustra a perspectiva, a expectativa. Ele diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. E segura na mão dele. Quando segura na mão daquele paralítico, eu imagino que aquele cara levou um choque. Eu não sei se foi Pedro que esticou a mão, ou se foi João, ou se foram os dois, e seguraram uma em cada uma das mãos, mas o que eu posso dizer é que aquela língua de fogo que estava sobre a cabeça, ela desceu pelo corpo, saiu pela mão, num poder tão extraordinário, que o Espírito Santo, como diz em Romanos 8, que vivifica os nossos corpos mortais, entrou pelas mãos daquele paralítico, e entrou pelos seus nervos, por sua inervação, por sua coluna. Eu não sei qual é a razão médica da paralisia daquele homem, mas o que eu sei é que os seus nervos, os seus ossos, os seus músculos se firmaram, ele ficou em pé, saiu saltando, glorificando a Deus, porque além de curado, ele foi cheio do Espírito Santo. E essa é a igreja de Jesus agindo, essa é a igreja de Jesus atuando no dia a dia. Sabe, esse é o seu melhor dia, cheio do Espírito Santo, emanando o poder e a glória de Deus a partir da sua vida. Sabe, o poder chegou no corpo dele e ele foi sacudido pelo Espírito Santo, ficou de pé num salto, firmou-se os pés e saiu glorificando ao Senhor Jesus. Agora olha só que interessante, ainda sobre esse fato, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6 diz assim, Paulo diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos, ele está falando de Jesus, depois da ressurreição, Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele diz assim: dos quais a maioria vive até agora, porém alguns já dormiram. Então, quando Jesus estava no meio da multidão, tinham pelo menos 500 pessoas depois dele ressurreto. Mas no dia do cenáculo tinham só 120. Quantos? Significa dizer que 380 não estavam no cenáculo. 380 seguidores de Jesus estavam fazendo outra coisa qualquer em outro lugar. Aonde é que você acha que eles estavam? O argumento é muito bom. Eles estavam no meio da festa de... Quem é bom de Bíblia? Pentecostes. E a ordem do Antigo Testamento é que todas as pessoas, todos os judeus, no dia de Pentecostes deveriam estar celebrando aonde? No templo. Mas eles não estavam no templo, eles estavam no cenáculo. Quando você for ao cenáculo comigo, eu já fui lá 4 vezes. Não é muito maior do que essa área aqui. É assim no segundo andar, como se fosse um sobrado, a rua fica lá embaixo e o cenáculo fica ali em cima, mas é só um lugar. Quando o Espírito Santo desceu, ele não desceu sobre o cenáculo, ele desceu sobre as pessoas que estavam no cenáculo. As pessoas querem adorar, endeusar, transformar aquilo em alguma coisa. Não, não é o prédio, não é o lugar. São as pessoas que estavam reunidos com um propósito, as pessoas que estavam reunidos debaixo de uma palavra, de uma promessa de Jesus. E o que aconteceu ali? O Espírito se uniu à palavra. E quando o Espírito se une à palavra, eu estou declarando, BUM! Cai não. Alguém vai achar que tem alguma coisa errada. O Espírito se uniu à palavra.
e aconteceu o Pentecoste. Não o Pentecoste judeu que fala de colheita, mas a descida do Espírito Santo no meio daquelas pessoas. E os outros 380 irmãos estavam lá no templo. Mas o Espírito Santo não foi para o templo. Ele não foi lá. Que alívio, né? Glória a Deus. Ele não foi lá dar viabilidade para a antiga aliança, mas ele veio para o cenáculo, onde estava a igreja, para inaugurar a era da graça da igreja, do poder de Deus agindo no meio das pessoas. As coisas velhas já passaram, e agora as coisas se fazem novas, pelo poder e pela virtude do Espírito Santo. Aleluia! Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Não é extraordinário? E tem mais. Em nenhum momento do Novo Testamento você vai ouvir dizer que os discípulos voltaram no cenáculo para ter uma outra experiência com o Espírito Santo. Não. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: não precisa voltar lá. O Senhor disse que já foi lá 4 vezes. Fui, mas não fui buscar o Espírito Santo lá. Eu fui conhecer o lugar e depois levar as pessoas. Não precisa voltar lá para receber o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus declarou no livro de João, no capítulo 14, versículo 16, João 14, 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre, repete comigo, que esteja para sempre com vocês, convosco, que esteja para sempre convosco. No Antigo Testamento, o Espírito descia sobre Davi, Davi compunha um salmo, o Espírito descia sobre Elias, Elias fazia uma oração, fazia um milagre, o Espírito descia sobre Eliseu e algo extraordinário acontecia, o Espírito descia sobre Isaías e uma palavra de Deus era liberada, mas esse mesmo Espírito que descia, ele ia embora, ele não ficava, ele não habitava, mas a partir do dia de Pentecoste não é mais assim. Na nova aliança, o Espírito vem e vem para ficar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: ele veio para ficar. Por isso nós precisamos renovar no nosso coração um encargo pela unção. Diga unção. Sabe, um encargo pela unção. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, os tímidos ficam ousados, os que só reclamavam. Eu nem vou falar sobre isso, porque nessa igreja ninguém reclama. Isso é um problema lá do Jardim Catarina. Mas, lá no Jardim Catarina, aquela gente que vive só reclamando, gritando, chiando, não fazem mais isso. Agora, quando abrem a boca para glorificar a Deus, para pregar o Evangelho. Os que estavam lá atrás, agora eles estão aqui na frente. Aqueles que não estavam muito interessados, estavam fazendo outra coisa, agora estão participando. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo veio sobre a vida deles. O Evangelho de Jesus agora é o fogo do Espírito na vida deles, e ele veio para ficar. Ele veio para ficar. O que você tem de mais importante para fazer do que receber a palavra, um milagre? Oh meu Deus, traz revelação para nós. Ah, Jesus. A promessa de Joel é que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Mas sobre toda a carne? Mas a carne não é fraca? Exatamente isso. A carne fraca receberia o Espírito forte. A carne fraca receberia o poder de Deus pela unção do Espírito Santo. Diz amém. Sabe, às vezes a igreja tem gente que se acha. Não essa igreja. Não olhe para o lado, olha para mim. Tá? Então na igreja tem gente que se acha, que é mais santo, que é mais ungido, que tem mais resposta, que tem mais palavra. 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse, Deus disse para Paulo, quando Paulo fez um pedido, o que Deus disse? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, não veio para aqueles crentes mais poderosos, não, ele veio para aqueles crentes mais frágeis, mais fracos, porque os fortes confiam na sua força, na sua capacidade, na sua inteligência, mas existem aqueles que dependem, que confiam e que esperam no Senhor, e o que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, terão o poder restaurado, terão unção. Meu Deus, revela para a igreja o encargo pela unção.
o valorizar a unção acima de qualquer coisa, de qualquer outra coisa, a presença de Deus, a unção do Espírito, o fogo de Deus na nossa vida. Nós não somos super crentes, mas, diga mais, vou dizer uma coisa para você, ninguém precisa ser expert em matemática, mas você sabe que o número 0 do lado esquerdo vale o quê? Nada, todo mundo sabe isso. E o ditado popular, quando você quer se desfazer de alguém, é dizer: você não passa de um 0 à esquerda. Vamos fazer um exemplo aqui. Pastor Luiz fica de pé, você é um 0. Pastora Sônia fica em pé do lado dele. Pastor Luiz representa qualquer um de nós, ele é um 0. Mas a pastora Sônia, quando chega do lado dele, ela representa Jesus. Jesus é o número 1. Quando um chega do lado do 0, esse 0 se transforma em 1 e 0, 10. Se eu colocar o Tiago do lado do pastor Luiz ali, que é outro 0, então esse 0, junto desse 0, que à esquerda não vale nada, mas à direita de Jesus, eles se valem 100. E se eu pular a Thalita e colocar junto do Tiago, do pastor Luiz, junto da pastora Sônia, esses 100, esses 0, 0, 0, vão se transformar em 1000. Se cada um de nós, que na verdade não passamos de 0, fomos colocados lado a lado, diante do Senhor Jesus, que é o número 1, nós vamos ter muitos zeros à direita. Então nós vamos ter 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, quem sabe 100 milhões, quem sabe 1 bilhão. Por quê? Porque nós somos... Obrigado, Deus abençoe pela oportunidade. Então nós somos uma igreja de zeros, mas somos uma igreja de zeros que está do lado do 1, e o 1 representa o poder de Deus agindo na nossa vida. Não é em você, você é um 0, mas Jesus é o 1, e juntos nós somos 10 mil, 100 mil, 1 milhão, nós somos 1 bilhão, nós temos o poder de Deus. O número 1 coloca valor em aquilo que nós somos. Oh meu Deus, revela unção para nós, revela unção para nós. Mas existe uma verdade: se fosse possível tirar Jesus de você, você voltaria a ser um 0. Mas com Jesus, você vale muito. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: você é um 0 sozinho? Pergunta aí, você é um 0 sozinho? Com Jesus você tem muito valor, você tem muito mais valor. O apóstolo Paulo diz lá, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sem ele, 0. Com ele, 10, 100, 1000, 10 mil. Conta como é que vai aumentando. Depois de 10 mil, 100 mil. E cada 0 vai acrescentando valores. Dezenas, unidades, dezenas, centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões. E por aí afora na matemática. Nós precisamos valorizar a unção, valorizar o Espírito e valorizar a palavra. Valorizar a unção, valorizar o Espírito e valorizar a palavra. Quando Jesus entrou naquela casa fechada, antes do Espírito Santo descer, lá dentro tinha um cara chamado Tomé. Graças a Deus porque essa história está na Bíblia. Porque ela mostra para nós a importância que nós precisamos dar ao culto e à pregação da palavra, a célula e a pregação da palavra. Porque no domingo anterior, Jesus já tinha aparecido na reunião dos discípulos, já tinha entrado no meio deles, e todos estavam presentes, mas Tomé estava cuidando da vida, fazendo outra coisa que ele julgava mais importante. Irmão, isso aqui é uma igreja de restauração, ninguém é obrigado a fazer nada, mas se você faz parte disso, você deveria ser constrangido pelo amor de Deus a pelo menos ser um 0 do lado direito de Jesus, para que possa multiplicar na sua vida o favor, a graça e a bondade de Deus. Não importa quem você é, o que você faça, ou o que você tenha, importa que quando ele entra na carne fraca, a graça de Deus aperfeiçoa aquilo que é fraco na sua vida. Tomé não foi, e o pior de tudo não é ele não ter ido, é os irmãos terem dito: puxa, o culto domingo foi poderoso, foi uma bênção, sabe, gente foi curada, pessoas aceitaram Jesus como Salvador, crentes foram reavivados, o fogo do Espírito, a chama do Espírito que desceu um dia sobre você, ela não foi embora, você que está pagando ela,
mas você não tem poder de apagar ela, ela continua aí. E hoje nós vamos tacar fogo nessa chama em nome de Jesus. Pois então, a chama está aí, mas naquele domingo foi poderoso. Aí você vai contar para o outro que não veio no culto, olha para mim. Você vai contar para o outro que não veio no culto, e ele vai dizer, não acredito, não foi isso tudo não. Teve isso mesmo? Que nada, eu vou lá toda semana, não acontece nada. Logo no dia que eu não fui, aconteceu isso tudo. Desdenha do culto, desdenha da palavra, desdenha do Espírito. E faz como Tomé, eu só acredito que ele ressuscitou. Cara, Jesus ressuscitou. Qual é o maluco que ia mentir sobre isso? Eu só acredito que ele ressuscitou se eu colocar o dedão lá, na mão, na ferida, do lado dele, e Jesus... Eu não trouxe a minha lanterna, mas eu estou cuidando para ninguém ficar dormindo, hein? Jesus aparece no meio deles. Ainda bem que tem essa palavra na Bíblia, né? Para as pessoas entenderem que quando perdem a presença do Espírito e perdem a pregação da palavra, podem perder o maior milagre da história da vida de vocês. Quem está me entendendo diz amém. Oh, meu Deus. Vamos ao quarto e último encargo. É o encargo que precisa ser renovado. É o encargo pelo chamado. Diga, chamado. É o encargo pelo chamado. Eu oro aqui para que todos recebam esse encargo. Mas, sobretudo, eu oro para que os jovens estejam dispostos a ouvir essa palavra, receberem o chamado e dizerem, eu quero ir. Eu estou disposto a ir aonde o Espírito Santo estiver pairando. Qual o lugar da minha preferência? Onde tem a reunião dos crentes, é onde tem o Espírito Santo pairando. Ali eu quero estar. Esse deve ser o desejo do nosso coração. E para quê? Ir lá para poder compartilhar da palavra, pregar a palavra, ouvir a palavra e ver o Espírito confirmar essa palavra com sinais, com maravilhas, com poder. Oh, meu Deus, extraordinário. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você que é muito pessoal, meu. Eu não consigo acreditar que o céu vai ter menos gente do que o inferno. Pastor, mas a Bíblia diz que larga é a porta e o espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ele. Apesar dessa porta larga, eu quero dizer que a porta estreita, que é o Senhor Jesus, vai levar muito mais gente para o céu do que o inferno vai ter de pessoas lá. Sabe, eu ensinei para vocês na quinta-feira, você precisa vir no culto quinta-feira para aprender um pouquinho de Bíblia, de palavra, né? A importância da palavra. Que o diabo, ele trabalha, nós somos um espírito que possuímos uma alma e que habitamos num corpo. Deus trabalha em nós de dentro para fora, do espírito para a mente. E o diabo trabalha de fora da situação, da circunstância, do problema, para o corpo, através dos sentidos, para poder atingir a sua mente. Todo mundo quer controlar a sua mente. E quando a gente olha aí na internet, nos noticiários, a impressão que dá é que muita gente está indo para o inferno, que isso é uma grande bagunça, que é um grande tumulto, que é uma grande complicação, que o mundo está cada vez mais perdido, mas se ignora que agora, por exemplo, a essa hora, são 8h04, nessa hora, agora, às 8h da noite, centenas de milhares de igrejas estão reunidos com milhares e milhões de crentes. Nós não vamos ser menores do que o inferno de jeito nenhum. Tá bom, eu vou mostrar um texto para você, para não ser só a minha opinião. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10. João teve uma visão, que está registrada lá no livro do Apocalipse. Diz assim, depois dessas coisas olhei. O que ele fez? Olhar na Bíblia é revelação. Ele olhou e teve uma revelação. Então ele olhou e eis que ali estava uma, diga, multidão, a qual ninguém, diga, ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, diga grande voz, maior do que essa, muito maior do que essa, grande voz dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro.
Então o que acontece? Apocalipse 7 mostra para nós uma visão de como vai ser o dia glorioso quando estivermos diante do trono do Senhor. Uma grande multidão, repete comigo, grande multidão. É isso que João viu. Ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono, diante do Cordeiro. E essa palavra ela é poderosa, porque João ele não vê um grupinho pequeno, não vê meia dúzia de pessoas, não, nada disso. Ele vê uma multidão incontável, ele vê gente demais para ser numerada, ele vê o resultado final da obra redentora de Cristo na vida de tanta gente. Essa visão precisa corrigir a nossa maneira de pensar. Nós precisamos rever a nossa maneira de pensar e a missão que nós temos. Oh meu Deus, não vamos olhar para o mundo e ver uma multidão e achando que está todo mundo indo para o inferno. Não está. E quanto mais nós agimos pelo Espírito Santo, menos gente vão estar lá e mais gente vai estar aqui, ali, lá, nas outras igrejas, em todo lugar, onde a porta do céu está escancarada para aqueles que creem no Senhor Jesus. Pode parecer que o mal está crescendo, mas o pecado não está dominando. A glória de Deus, ela é abundante. E onde abundou o pecado, diga o que diz a Bíblia, superabundou. Nós não vamos ser uma minoria insignificante. O céu não vai ser um lugar vazio. O céu não será pequeno. O céu vai ser frequentado pela maioria de todas as pessoas. João viu uma multidão que ninguém podia contar. Isso significa que a graça de Deus, ela será mais abundante do que nós somos capazes de imaginar. A obra de Cristo será plenamente eficaz. O sangue do Cordeiro comprou gente de todos os povos, e essa multidão estará toda ela diante do trono. Nós podemos dizer com reverência e esperança: o céu será maior do que o inferno. Quem diz amém para isso? Não porque o homem mereça, mas porque o Cordeiro venceu. Não porque a missão seja fácil, mas porque Jesus prometeu: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente não pode ficar feliz com cadeiras vazias, com meia dúzia de pessoas na célula, com meia dúzia de células na igreja. A gente tem que alargar as portas do céu para que as pessoas possam conhecer Jesus. A graça de Cristo, não o que eles pensam, um Jesus que condena, mas o que é verdade, um Jesus que salva, que restaura, tá? Um Jesus que é amor e que ama aqueles que o buscam. Oh meu Deus, essa revelação para nós. Agora existe uma verdade que nós não podemos ignorar. Essa multidão que João viu perto do trono do Senhor Jesus é uma multidão que está sendo alcançada. E hoje é o dia de missões, né? A palavra fala sobre missões e sobre restaurar o encargo da palavra, o encargo do Espírito, o encargo da unção e o encargo do chamado. Então, uma multidão incontável, ela não vai aparecer diante do trono sem que alguém obedeça esse chamado. Eu vou dizer uma frase e você vai completar com o que eu vou dizer. Eu digo assim: alguém precisa, e você diz, ir. Amém? Alguém precisa? Ir. Alguém precisa? Diga, pregar. Alguém precisa? Alguém precisa? Eita, gente, vamos aqui. Vai dar trabalho para o Tiago fazer a revisão desse vídeo. Alguém precisa ir, alguém precisa pregar. E depois vai continuar, tá? Alguém precisa? Alguém precisa? Pregar. Alguém precisa traduzir? Alguém precisa discipular? Alguém precisa sustentar? Alguém precisa orar? Alguém precisa ser enviado? Alguém precisa dizer como Isaías diante do Senhor: eis-me aqui, envia ele ali. Deus está procurando a quem enviar. Sabe o que? Romanos capítulo 10, Paulo diz assim: como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguém precisa ir. Deus já decretou a vitória é certa.
o céu vai ter mais gente que o inferno, não tem jeito. Você pode achar que não, pode estar sendo enganado pelo diabo de fora para dentro, com aquilo que você vê aí na televisão ou na internet, mas o fim está assegurado, e o chamado de Deus sobre a nossa vida vai gerar, sim, uma grande colheita e uma grande multidão. E se haverá gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas, isso significa que nós precisamos pregar o evangelho a todos os povos, a todas as línguas, a todas as tribos, a todas as nações. O evangelho precisa ir, precisa chegar nesses lugares. Então nós somos os responsáveis por isso. Então a pergunta correta não é se o reino vai prevalecer. Ele vai. A pergunta correta não é se Cristo vai ter a multidão dele. Ele vai ter. A pergunta correta é: será que nós vamos participar dessa colheita? No dia que chegar lá no Bema, no grande tribunal de Cristo, e ele dizer assim, igreja de Santa Bárbara, aí pastor Daniel vai ficar na frente, aí é ele, na hora de pagar o preço, ele fica na frente, levanta aí, cadê a multidão? Está achando que é pesado, né? Tem um monte de igreja Betel por aí, vai ter muito mais. E um dia vai me chamar lá e vai dizer, e aí, cadê a multidão? Eu quero estar lá para mostrar uma grande multidão daqueles que creram no Senhor Jesus. Não que eu seja melhor do que alguém, ou pior, não sou melhor, nem sou pior, eu sou mais um zero, igual qualquer outro zero. Mas eu sou um zero que insiste em permanecer do lado de Cristo. Permanecer ao lado do Senhor. Nós não podemos ser indiferentes com relação ao chamado. Existe muita gente que nunca conseguiu ouvir o nome de Jesus de forma clara. Ensinar a verdade do Evangelho. Tem muitas igrejas, poucas ensinam a verdade do Evangelho. Do Evangelho que cura, que salva, que liberta. Do Evangelho que não é só levar para o céu, e o levar para o céu não depende da atividade, dos méritos, daquilo que as pessoas fazem. Depende totalmente daquilo que Jesus fez na cruz. É a justiça de Deus a nosso favor. É Deus fazendo justo aquele que era injusto. É Deus fazendo injusto aquele que era justo. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Quem diz amém para isso? Esse é o Evangelho. Não é o Evangelho daquilo que você faz ou deixa de fazer. É o Evangelho daquilo que você crê ou deixa de crer. E nós cremos que Deus, Ele continua chamando, Ele chama aqueles que vão, que são enviados, Ele chama aqueles que enviam, aqueles que mandam as pessoas, Ele chama aqueles que sustentam as pessoas, Ele chama aqueles que oram e que intercedem pelas pessoas. O reino de Deus, ele vai prevalecer, irmão, ele vai prevalecer, a missão vai avançar, a multidão estará diante do trono, mas Deus está procurando homens e mulheres que digam, Senhor pode me enviar, Senhor pode usar os meus recursos, Senhor pode contar com a minha vida, porque o grande dia, naquele grande dia, quando a multidão incontável estiver diante do trono do Cordeiro, nós vamos lá ver rostos, faces, que a gente nunca pensou em conhecer, de olhinho puxado, pele muito branca, ou pele muito preta, gente misturada, de cabelo liso, de cabelo enrolado, baixinho, grandão, falando línguas diferentes, que agora todos adorarão ao Rei em uma só voz, em uma só língua, para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas isso só vai acontecer se alguém obedecer a missão de ser enviado, de ir, a missão de enviar, a missão de sustentar, segurar as cordas, e a missão de orar o tempo todo. Missões é isso, irmão, é participar hoje daquilo que nós vamos ver acontecer, assim como João viu lá no final dos dias. Esse é o encargo missionário, é pregar o Evangelho a todas as pessoas, a toda criatura, em todos os lugares, em todas as línguas, em todos os idiomas, de todas as maneiras. Mas que isso aconteça, missões, a missão que Jesus nos deu, ela precisa restaurar em nós esses 4 encargos. Amor pela palavra, repete. Amor pelo Espírito. Desejar a unção. Receber o chamado. Deus tem um chamado para você. E esse chamado, ele não é pesado. Alguém julga do chamado pesado, mas não é um chamado pesado, porque o chamado primeiro de Jesus é: vinde a mim quem está cansado, e eu darei alívio.
tomai sobre vós o meu jugo. O chamado de Jesus inclui o jugo de Jesus, que é manso, humilde e leve. Não é uma cobrança, é um desejo. Não é uma obrigação, uma lei, mas é um constrangimento em amor. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Eu não posso deixar de falar. Agora, o problema é que o nosso encargo pela palavra não é tão grande, e nós não conseguimos ver e nem ouvir, porque esses sinais, eles vão seguir aqueles que creem. Por isso nós precisamos tanto de revelação, nós precisamos tanto do Espírito Santo, nós precisamos tanto do Espírito Santo. A pastora Moná deu um texto falando de oferta, que Jesus diz assim, que Deus é bom, e muitas das vezes nós somos maus, mas um pai sendo mau, porque os melhores dos pais aqui na terra não se comparam a Deus. Se o filho pede um ovo, não vai dar uma pedra. Se pede um pão, não vai dar uma pedra. Pede um ovo, não vai dar uma cobra. Entende? Pede um peixe, não vai dar uma serpente. Não. Ele diz assim, se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará para vocês que quiserem o Espírito Santo. Sabe? O Espírito, a palavra, trazem a unção. A unção revela o chamado. Vamos entender isso de novo? A palavra mais o Espírito, juntos, eles formam a unção na vida da pessoa. A unção traz luz, revelação, desejo, pelo chamado. Deus está chamando você. Está chamando você para ser um missionário. Se você não pode ir lá no Oriente Médio, lá na África, lá nos lugares, nos povos não alcançados, no meio dos indígenas, há quem vá. Você está sendo chamado para sustentar com oração. Procura uma agência missionária, ore por um missionário. Nós levantamos oferta uma vez por ano. Nós fizemos isso no segundo domingo do mês de junho do ano passado. E levantamos uma oferta, não lembro de cabeça, as 3 igrejas juntas, acho que chegaram a R$4.000, alguma coisa assim. Agora, as centenas, dezenas de igrejas que nós temos espalhados por esse país levantaram um valor. E esse valor é transformado em dólar. E esses valores são entregues nas igrejas, para que haja pastores, para que haja missionários, para que haja escolas, creches, prédios, pessoas sejam salvas, sejam alimentadas e que o Evangelho de Deus evolua. A partir de um desafio, que esse ano eu coloquei em R$30. O desafio da rede é 20. Mas eu botei 30 porque não é possível. Nós já demos R$20 de oferta nos últimos 2, 3, sei lá quantos anos. Vamos aumentar isso. É R$30 que você pode fazer. E esse dinheiro vai todo para essas nações, vai todo para esses países. Porque naquele dia, quando tiver uma grande multidão, nós vamos fazer parte disso. Nós vamos ter uma colheita para apresentar. A colheita que nós temos responsabilidade aqui em Santa Bárbara e nos bairros adjacentes. A colheita que nós temos para fazer também aqui, mas a colheita que nós vamos estar participando também lá. Porque aquele que envia, ele é tão importante como aquele que é enviado. Aquele que sustenta é tão importante como aquele que é sustentado. Quem está comigo diz amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu quero orar com vocês. Eu quero orar para que esses 4 encargos sejam estabelecidos na sua